Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa conversa sobre elaboração de um TCC. Então nós vimos na primeira parte como achar um tema, como encontrar um tema de forma rápida, bem simples, usando duas ferramentas, o Google Acadêmico e um site de busca de palavras-chave. E também usando o site Sucupira para averiguar se os artigos que eu vou usar no meu trabalho eles são bem qualificados. Então no segundo vídeo nós vimos alguns conceitos básicos sobre o trabalho, sobre o TCC, o que é um TCC, como fazer uma referência de forma simples, etc. Agora no terceiro encontro sobre a elaboração do TCC, a gente vai ver o artigo científico e a sua estrutura de forma bem simples, sem complicação. Então nós temos aqui a estrutura de mais ou menos uns 6 passos, certo? Nós temos aí o título, nós temos o título, os autores, a epígrafe, ela é facultativa, o resumo tem que vir, o abstract, nós temos a palavra-chave e nós temos o conteúdo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. São obrigatórios, então a gente vai entender essa questão aqui. A gente deve se basear sempre nas normas da ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR é uma sigla utilizada para dizer que são as regras de um órgão para ser aplicadas em determinado assunto. Então, as normas criadas pela ABNT para os artigos em publicação, elas se encontram na NBR número 6022. Então, artigos em publicação periódica científica de imprensa. Quando a gente falar em referência, como eu faço uma referência, como eu elaboro, a gente vai encontrar nas normas NBR 6023. Como eu faço um resumo, quais as regras de um resumo, então a gente vai encontrar todas as regras na 6028. Quando a gente falar de citação em documentos, a gente vai nas normas que estão no número 10.520. Quando a gente falar em trabalhos acadêmicos, a gente vai nas normas técnicas de número 147.024. Então não tem outras referências fora a essas, ok? Quando a gente falar em monografia, a gente só pensa logo em sua estrutura. A estrutura é dividida em 3 partes: pré-texto, antes do texto. A segunda parte é textual. E a terceira parte é pós-textuais, ou seja, depois do texto. Pronto, a monografia a gente divide assim. Então aí a gente vai colocar a capa, a folha de rosto, o resumo. No artigo científico não existe capa, certo? Aqui é que a gente coloca a capa, a folha de rosto, a dedicatória, o agradecimento, a epígrafe, o resumo,
certo? A gente vai ter, ele vai vir um resumo, ele vai vir traduzido geralmente em inglês, espanhol a gente tem que traduzir. A lista de ilustrações se tiver, de alguma tabela, de alguma abreviação, símbolos que eu usei dentro do meu trabalho de monografia, o sumário é obrigatório. Agora sobre o texto, não vai mudar. O texto é introdução, desenvolvimento e conclusão. É como qualquer redação de Enem, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pós-textual, nós temos aí as referências, os anexos, se tiver. Com relação à introdução, a introdução do trabalho. Então, lendo a introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a respeito do teor da problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do raciocínio a ser desenvolvido. Então, quem tem que ser esclarecido do que eu estou trabalhando é o leitor, quem vai ler. Então a introdução tem que levar o leitor a entender, ele vai falar sobre este determinado assunto e a problemática dele é esta. No desenvolvimento é o perfil ideal para o tema do trabalho, ambiente de trabalho, objetivo geral e métodos. O desenvolvimento do conteúdo obedece à organização, introdução e desenvolvimento e conclusão. Então, observando requisitos com gradualidade, a coesão, a coerência e a unidade. Para finalizar, nós temos aí a conclusão. Então, o ponto de vista dos autores sobre o tema e a conclusão do trabalho realizado. Conclusão realizada. Então, vamos ver lá. Uma das primeiras coisas que a gente deve aprender é formatação nas normas ABNT. O papel é A4, a folha, né, que a gente deve escolher é A4, margem superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Nós temos aí outro aspecto que deve desenvolver, outro aspecto que deve conter é a paginação. Essa só começa a parte da introdução. A gente não pode botar o número de páginas antes da introdução. Não pode ser inserido o número de página antes da introdução. Qual é a fonte? Times New Roman ou Arial. A fonte padrão é 12. O espaçamento entre as linhas sempre 1,5. E o espaçamento, o recuo entre as linhas deve ser de 1,25. O recuo entre as linhas deve ser 1,25, ou seja, entre os parágrafos. Quando a gente for começar um parágrafo, o recuo deve ser 1,25. O recuo deve ser 1,25. As citações no texto mudam
Esse deve ser entendido que se tiver citação até 3 linhas. Então, citação: fulano disse o seguinte, aí eu vou citar na íntegra o que ele disse. Então, se tiver até 3 linhas, precisa-se de uma formatação especial. Para citações com mais de 4 linhas, eu vou fazer um recuo de 4 centímetros, né? Um recuo de 4 centímetros. A margem esquerda e a fonte é 10, ok? Não coloque 6, coloque 4 centímetros e a fonte é 10. A fonte é 10. Como é esse recuo? O recuo é o seguinte: a gente vem em parágrafos, e aqui tem a palavra recuo, e é aqui que a gente coloca o número 4 centímetros. Na próxima aula a gente vai ver isso na prática, no próximo encontro. Citação direta. O que é citação direta? Citação direta é a transcrição literal do texto. A transcrição literal do texto. Não é a ideia do que eu estou lendo. Eu não faço a interpretação. Eu faço uma cópia. Copio o que ele acabou de dizer. Então, até 3 linhas fica no mesmo parágrafo, entre aspas, até 3 linhas. Depois de 3 linhas, ela vai para aquele recuo de 4 centímetros. E a citação indireta, que a gente vai ver em um outro vídeo, a citação indireta é uma reprodução das ideias, não é o que fulano falou. Eu vou transcrever a ideia dele com as minhas palavras. Por isso que não precisa nem de recuo e nem de aspas, porque não são as palavras do autor, são as palavras minhas. E no final eu coloco a citação, eu insiro a referência bibliográfica. Então, José, autor, data, né? José, vírgula, o ano, 2022, página 21. Pronto. Eu referenciei a ideia dele, autor, data, mas não foi na íntegra o que ele disse. Foi o que eu entendi do que ele disse, do que ele escreveu. Ok? Então, existe também a citação de citação, para a gente encerrar este nosso encontro, essa nossa conversa. Citação de citação. O que é citação de citação? Eu encontrei, quando você encontra em um documento alguma citação que você quer escrever, mas só que você não achou no original, você achou num livro de terceiros. Seria a citação de citação. Alguém já citou fulano que você pegou, que não era o autor, de uma obra que não era o autor original. Então, muito obrigado. No próximo encontro continuaremos com o nosso estudo. Até a próxima, pessoal.